tudo bem com você? Eu sou a Patrícia Pirota, seja bem-vindo ainda a Menina Má. E hoje no Leitura de Menina Má eu vou falar sobre Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, publicado pela Biblioteca Azul e pela Globo Livros. Aqui. A gente já começa que a capa é sensacional, né? A capa é incrível e o livro é incrível e eu queria muito saber por que você, que é meu amigo, que se diz meu amigo, nunca me mandou ler esse livro antes. Diz pra mim. Olha só, deviam ter me obrigado a ler esse livro antes, porque eu adorei o livro, gente. O livro é muito, muito, muito bom. Você não tem noção. A primeira vez que eu tive vontade de ler o Fahrenheit foi logo no começo dos nossos canais, que a Ju fez um comparativo entre o livro Fahrenheit e o filme Fahrenheit. E aí eu falei, putz, eu precisava ler isso, né, cara? E é um livro base, né? Muitos outros livros citam o Fahrenheit. E aquilo foi na minha cabeça que um dia eu comprei um pocket e nunca dava certo de ler. Parecido com o Processo. Vocês lembram do Processo? O Processo continua na minha estante sem ser lido. Só que Fahrenheit eu li. E ainda bem que eu li, porque o Bradbury é assim, soberbo no uso das palavras, nos conceitos, tudo. E aí, esse foi o primeiro livro que a Globo me mandou no início da parceria. Demorei pra ler, mas li e fiquei apaixonada. Primeiro vamos mostrar o seu Bradbury, pra quem não conhece. É esse cidadão. Ray Bradbury nasceu nos Estados Unidos em 1920. Escreveu romances, contos, peças, poesia e roteiros para filmes, mas se tornou famoso com seus romances visionários. Considerado um dos mais importantes nomes da ficção científica, morreu em junho de 2012. Eu não sou a mais leitora de ficção científica. Eu leio uma coisa ou outra, mas eu não sou a que mais lê esse tipo de literatura. E o Bradbury foi um cara que eu li sem reservas, assim, no que diz sentido como eu leio muita literatura realista, digamos assim, eu leio muito Machado de Assis, eu leio muito Dostoiévski, né? Às vezes, com a ficção científica, eu fico um pouco... Será que os caras não vão viajar demais? E não. Ele escreve um livro maravilhoso, sem essa de viagem demais, embora nunca faça mal viajar demais, afinal de contas, né? Falou a pessoa que adora Harry Potter. Então, esse problema eu não tive. Porque eu falo assim, tem gente que ama ficção científica, eu não amo ficção científica. Perdi 50 inscritos no canal agora. Eu gosto da ficção científica bem escrita. Mas enfim, vamos voltar ao Fahrenheit 451. Vou ler aqui atrás pra vocês, tá? Ray Bradbury renovou a literatura quando, em plena Guerra Fria, escreveu Fahrenheit 451, o marco da ficção científica. Se fosse realmente ficção científica, Fahrenheit 451 é, na verdade, uma obra política, uma distopia ou anti-utopia. Ficção científica é uma ótima maneira de fingir que você está falando do futuro, quando, na realidade, está atacando o passado recente e o presente, afirmou o escritor. Fahrenheit 451 foi considerado uma grande crítica aos regimes políticos opressores do século XX e previu transformações sociais simbolizadas atualmente pela influência da TV. Publicado originalmente em 1953, é uma obra atemporal redescoberta a cada nova geração. Eu não sei se o que me assusta mais é o fato de ser um livro escrito em 1953 e ainda assim tão atual, ou parece que ele previu o futuro, assim como o Orwell, assim como o Huxley, sabe? Ele conseguiu, a partir da análise que ele fez da sociedade naquela época, antever um futuro que tá aqui, né? Às vezes não tá tão extremo, como é o caso do Admirável Mundo Novo, por exemplo, mas tá aqui. Quer dizer, como não é tão extremo, os caras estão queimando o livro, né? Se bem que em 1920 se queimavam os livros do Freud em praça pública. Mas... E é um livro fino, ó, essa minha edição tem 215 páginas. Mas cabe tanta coisa aqui, olha a quantidade de marcação.
Isso fora as que tem só sublinhado, né? Aí, vamos dar a ficha técnica da parada. Essa minha edição é traduzida pelo Sidney Knipel, eu imagino que seja assim que pronuncia-se. E o prefácio é do Manuel da Costa Pinto. O prefácio do Manuel é muito bom. Porque assim, eu não entendo nada de ficção científica, eu não sei o que é distopia, eu não sei o que é utopia, não sei... Primeira coisa, você não sabe o que é nada disso, você vai parar, vai lá assistir ao vídeo da Tati Feltrin sobre isso, que é maravilhoso, vou colocar o link aqui embaixo. Depois você vai voltar, tá? Entendeu, né? Não precisa voltar de ir pro livro. Termina de ver meu vídeo primeiro, aí depois você vai lá ver a Tati, porque se você for pra lá, você não vai voltar, nem eu voltaria. Aí o bacana é que assim, ó, ele coloca já aqui embaixo do título. Fahrenheit 451, a temperatura na qual o papel do livro pega fogo e queima. No prefácio, aqui ó, página 14, ele já descreve distopia. Então, as distopias são a descrição de um lugar fora da história em que tensões sociais de classe estão aplacadas por meio da violência ou do controle social. Então, toda distopia, ela é ou deveria ser baseada nesse controle social e nessa violência, não só física, como também moral, né? A distopia é o contrário da utopia, ou uma utopia negativa. A utopia seria um mundo possível a partir do momento em que todas essas crenças tivessem sido superadas. Uma das características das utopias, elas parecem irreais porque são racionais em excesso, porque contrastam com a irracionalidade reinante nas relações sociais. Aí ele fala do Thomas More, da utopia do Thomas More, enfim. O prefácio do cara é muito bom. E eu continuo indicando que você vá lá ver o vídeo da Tati, tá? E aí começa o Fahrenheit dividido em 3 partes. Então, a primeira parte é a lareira e a salamandra, a segunda parte é a peneira e a areia, e a terceira parte é o brilho incendiário. Aí tem o prefácio, o pós-fácio aqui. E vocês sabem que eu não gosto, né, de falar do enredo dos livros. Eu me sinto incomodada de falar do enredo. Então, eu vou falar muito de modo geral. Assim, a personagem principal é o Guy Montaigne. Guy. A pessoa tem problema com pronúncia e aí vai vir um monte de gente aqui embaixo falando que eu tô falando errado. Fala certo pra mim, por favor, tá? Seja educadinho. E ele é um bombeiro. Eles estão lá no futuro distante de 1953 e as sociedades são controladas por um regime totalitário. As pessoas, elas não têm acesso à informação que existia, a livros, a peças de teatro, museu, cinema, nada disso. O único entretenimento possível são as TVs, que é tipo um Big Brother, sabe? A pessoa tem umas puta TV em casa, assim, e ela fica vendo o que as outras pessoas estão fazendo na casa delas. E aí elas interagem, cada um recebe um papel lá, e em determinado dia é a vez delas falarem, enfim. É que eu acho essa palavra, a palavra que eu vou dizer agora, muito batida e com um significado muito amplo para ser restrito a isso, mas eu vou falar assim mesmo, que é a alienação. É o conceito básico de alienação, que a pessoa tá ali sem raciocinar, sem questionar aquilo que ela tá fazendo, só fazendo parte de um joguinho. Muito bem. O Guy é um bombeiro, que eram as pessoas mais importantes, digamos assim, com status muito, muito relevante, e que eles queimavam os livros que ainda sobraram. Né? Se alguém denunciasse, fulano tem livro em casa, eles iam lá, queimavam o livro e a casa. E a pessoa, se a pessoa se recusasse a sair da casa. Entendeu? Tinha a salamandra lá, que é salamandra, eu não lembro o nome do bicho, é um bicho estranho, tecnológico, um robô esquisito, que botava fogo em tudo. Um belo dia, num dia desses, num desses encontros casuais, o Guy encontrou a Clarice, que era uma menina que estava perambulando pela rua. Essa parte me lembrou muito o V de Vingança, na hora que o Fox encontra a menina na rua e tal. Por algum motivo me lembrou, sabe? E aí ele
Aquela menina quebra o paradigma dele. E a partir dali que ocorre a ruptura do esquema armado, assim. Entende? Então aquela menina, pra mim, é como se fosse a consciência do gás sendo retomada. Então ela mostrou pra ele, ó, tá vendo esse nariz? Existe coisa além desse nariz, né? Existe, claro que o nariz aqui é super metafórico, hein? Faz sabor. Existe um mundo além daquilo que é imposto. E todos nós sabemos que a partir do momento que você começa a raciocinar e questionar, você passa a não ser benquisto pelo sistema. Né? Sistema seja esse qual for. Mas você deixa de fazer parte do sistema. E aí, a partir de então, a partir do momento em que o Guy encontrou a Clarice e passou a não mais fazer parte do sistema, seja implicitamente, seja explicitamente, que a história vai se desenrolando. Então tem vários cenários. Tem a casa dele, tem o quartel dos bombeiros, e aí depois tem os outros cenários que eu não vou falar porque senão perde toda a graça. E as outras personagens eu não acho que sejam discutíveis nesse âmbito, assim, se eu fosse falar do enredo e tal, mas eu acho que o importante do Fahrenheit, importante se notar no Fahrenheit, é essa capacidade que o Brad Bird teve de antever os nossos anos 2000 e mostrar que o homem preso a um regime controlador, ele acaba sendo moldado por aquilo. Né? Querendo ou não, todos estamos presos a algum tipo de regime, a algum tipo de regra, algum tipo de sistema social. E aqui ele consegue mostrar que é possível sair daí, só que a partir do momento que você sai dessa linha de regras ou linha de raciocínio, você vai acarretar problemas para você e para o sistema que você quebrou, né? E agora, eu falei tão sério, né? Gente, o livro é assim, sabe, muito, muito mesmo. Eu quero dar umas partes para vocês, vou escolhendo aleatoriamente aqui, tá? Aqui, página 60. Os livros bombardeavam seus ombros, braços, o rosto voltado para cima. Um livro pousou quase obediente como uma pomba branca em suas mãos, as asas trêmulas. A luz mortiça, oscilante, uma página prendeu aberta, e era como uma pluma de neve as palavras nela pintadas delicadamente. Em meio à correria e à fúria, Montag teve tempo apenas para ler uma linha, mas esta brilhou em sua mente durante o minuto seguinte, como se marcada a ferro em brasa. O tempo adormeceu ao sol da tarde. Essa é a descrição da primeira vez que o Guy leu o livro, aliás, leu a linha de um livro. Né? Porque eles só podiam ler os textos instrucionais, essa coisa toda. Literatura leva à loucura, né? Isso aqui é ótimo. Página 76. Me deixe em paz, disse Mildred. Eu não fiz nada. Deixar você em paz? Tudo bem, mas como eu posso ficar em paz? Não precisamos que nos deixem em paz. Precisamos realmente ser incomodados de vez em quando. Quanto tempo faz que você não é realmente incomodado? Por alguma coisa importante, por alguma coisa real. Faz quanto tempo que você não é incomodado? Hein? Esse aqui é tão bonito. Página 97. Não se pode precisar o momento em que uma amizade se forma, como ao encher gota a gota uma vasilha. Há, no final, uma gota que a faz transbordar. Assim também, em uma série de gentilezas, há uma que, por fim, faz o coração transbordar. Ai, gente, coisa linda. Ele é poético, sabe? Página 110. Vou ler só mais um pouquinho, gente. Você sabe por que livros como estes são tão importantes? Porque tem qualidade. E o que significa a palavra qualidade? Para mim, significa textura. Este livro tem poros, tem feições. Este livro poderia passar pelo microscópio. Você encontraria vida sob a lâmina, emanando em profusão infinita. Quanto mais poros, quanto mais detalhes da vida fielmente gravados por centímetro quadrado,
você conseguir captar numa folha de papel, mais literário você será. Pelo menos esta é a minha definição. Detalhes reveladores, detalhes frescos. Os bons escritores quase sempre tocam a vida. Os medíocres apenas passam rapidamente a mão sobre ela. Os ruins a estupram e a deixam para as moscas. Melhor definição de escritor, de qualidade de literatura e de escritor que eu já vi na vida. Esse aqui, acho que foi essa parte que eu postei no Instagram, o último que eu vou ler. Todos devem deixar algo para trás quando morrem, dizia meu avô. Um filho, um livro, um quadro, uma casa, uma parede construída, um par de sapatos, ou um jardim. Algo que sua mão tenha tocado de algum modo, para que sua alma tenha para onde ir quando você morrer. E quando as pessoas olharem para aquela árvore ou aquela flor que você plantou, você estará ali. Não importa o que você faça, dizia ele, desde que você transforme alguma coisa, do jeito que era antes de você tocá-la, em algo que é como você depois que suas mãos passaram por ela. A diferença entre o homem que apenas apara gramados e um verdadeiro jardineiro está no toque, dizia ele. O aparador de grama podia muito bem não ter estado ali. O jardineiro estará lá durante uma vida inteira. É linda essa analogia dele, né? Então, é um livro que te faz perder o fôlego, revisitar todas as suas crenças sobre a sociedade, sobre você enquanto ser humano. É um livro muito bem escrito, de uma narrativa que vai te prendendo e você vai indo junto com ela. As personagens são muito vivas, né? Não tem limite de discussão esse livro. Eu acho que trabalhos infinitos sobre ele, discussões infinitas sobre ele. Não é um vídeo de 20 minutos no máximo que eu vou conseguir dissecar um livro dessa largura, digamos assim, dessa magnanimidade, sabe? Então, mas é um livro difícil? Não, porque ele é bem escrito. Nenhum livro bem escrito é difícil. Ele pode ser ter mais conceitos do que talvez você seja capaz de compreender naquele momento. Mas se você não lê um livro assim, você nunca vai ser capaz de compreender. Então, né, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, Drummond foi lá, tirou a pedra e formou uma quadrilha. Então leiam, quem já leu, comenta aqui com a gente, vamos conversar sobre o livro, falar sobre... eu acho muito bacana quando alguém vem comentar e fala determinados aspectos dos livros, que aí eu também não notei, a gente cria uma conversa quando eu respondo comentário, né? E logo, vou aproveitar que tô aqui e vou mostrar pra vocês. Eu recebi da Globo essa semana esses dois, ó. Ou A Cidade Inteira Dorme e Outros Contos e As Crônicas Marcianas. Eu vou ler agora em fevereiro, janeiro, fevereiro. E logo sai minhas impressões sobre ele. Certo? Obrigada quem assistiu até aqui, quem deu joinha, quem compartilhou, quem comentou. Vocês são os queridos. Um beijo pra vocês todos. E até a próxima.